Boa noite a todos e todas vocês que estão acompanhando mais uma edição do Café Teológico. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui mais uma vez, conversando, compartilhando experiências e conhecimento sobre esse um evento histórico para a tradição cristã, para as igrejas, que é que são os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Nós, na noite de hoje, temos duas pessoas muito especiais que aceitaram o convite de vir aqui conversar com a gente nessa roda de conversa. A primeira pessoa convidada é a professora doutora Lídice Mair Pinto Ribeiro. Ela é PhD, é antropóloga, docente e investigadora da Luso Globe e subdiretora da revista Ad Eterno. Boa noite, professora Lídice, bem-vinda. Boa noite, pastora Rumi. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse Café Teológico do CONIC. Bem-vinda, para nós é uma alegria te ter aqui com a gente. E o nosso segundo convidado é o mestrando Wagner Fernando Quint Strelo. Wagner, espero que eu tenha falado o teu sobrenome certo. O Wagner é doutorando em teologia pelas faculdades Este e é um pesquisador da história da igreja. Bem-vindo, Wagner, e muito obrigada por ter acolhido ao nosso convite. Boa noite, é uma grande honra participar desta reunião. Espero poder fazer jus à dignidade do momento. Ah, com certeza vai fazer. Então, no café teológico de hoje, nós nos colocamos algumas perguntas. Como, por exemplo, será que existiam igrejas antes do Concílio de Nicéia? Como é que elas eram? Como elas se organizavam? Como as comunidades se organizavam? O que é que essas comunidades cristãs lá localizadas na Ásia Menor faziam? Como é que elas anunciavam a boa nova do Evangelho e se organizaram? A gente também vai querer entender um pouquinho qual é a concepção de ecumenismo que esteve presente no Concílio de Nicéia e as motivações do imperador Constantino para convocar esse concílio. E aí também vem a pergunta sobre qual igreja saiu de Nicéia. Então, na verdade, nós não temos um tema, mas nós temos muitas perguntas para conhecer melhor, saber mais do contexto em que ocorreu esse que é um dos marcos para a história da tradição cristã. Então, como eu já disse, agradeço muito ao Wagner, à professora Lídice e a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa atividade. E gostaria de agradecer também ao canal Não é Heresia, que é nosso parceiro nos cafés teológicos, está transmitindo também essa atividade. Então, muito obrigada a esse canal, que tem feito toda a diferença no debate teológico e também para mostrar que existem outras formas de fazer teologia do que aquelas que muitas vezes a gente vê por aí e que não procuram questionar e relacionar dúvida e fé, fé e dúvida e assim por diante. E eu gostaria também, antes de começar com a primeira pergunta, compartilhar uma pequena frasezinha que eu li hoje, que é da Flávia Schmidt Baranski. Ela fez uma reflexão que diz o seguinte: alguém tem que se conscientizar que dá para fazer política sem danificar o pensamento coletivo. E aí eu vou alterar um pouquinho a frase dela e vou dizer o seguinte, que nós precisamos nos conscientizar de que é possível fazer teologia sem prejudicar o pensamento coletivo. A teologia é isso que a gente faz em comunidade,
A teologia é sempre uma construção coletiva que parte do nosso contexto social, histórico e político. Então, como eu já disse antes, os objetivos dos nossos cafés teológicos desse ano são recuperar os 1.700 anos do Concílio de Nicéia. A gente também quer atualizar os impactos desse concílio na história da igreja, ou das igrejas no plural, especialmente para as igrejas do Ocidente. E qual é o sentido para a história de país com uma forte presença de colonialista que o Concílio de Nicéia, que a igreja que sai do Concílio de Nicéia, traz aqui para a gente. Entender o sentido do ecumenismo, do ecumênico presente de Nicéia, é outro desafio importante para nós. Então, eu já apresentei as pessoas que vão conversar sobre o tema de hoje e aproveito ainda, antes de fazer a primeira pergunta para eles, que eu sei que está todo mundo muito curioso, eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas que depois quiserem fazer comentários, fazerem perguntas, fazer qualquer tipo de interação, podem fazer e a gente vai compartilhar com o professor Wagner e também com a professora Lídice. Então, vamos lá. Professora Lídice, professor Wagner, tanto faz quem começa. Eu vou começar, talvez, passando a palavra para a professora Lídice e perguntar para vocês assim: como era o cenário das igrejas no período anterior à convocação do Concílio Ecumênico de Nicéia? Quais eram as principais correntes teológicas, se é que a gente pode chamar assim, que estavam presentes nesse contexto pré-conciliar? Muito bem. Para responder essa pergunta, na verdade, pastora Romi, de como era o cenário das igrejas no período anterior ao Concílio de Nicéia, eu vou ter que retomar um pouquinho antes, na verdade, vai tomar alguns séculos anteriormente. Primeiro, a gente precisa lembrar, então, da formação desse cristianismo, inicialmente no século I, lembrando que é um cristianismo que surge muito regrado ainda pelos carismas do Espírito Santo. Então, devido a isso, um cristianismo que é muito aberto à participação de ambos os gêneros, masculino e feminino, onde temos muitas lideranças femininas nesse início do cristianismo, principalmente nessas igrejas que a pastora citou, igrejas da Ásia Menor, igrejas da região do Mediterrâneo, que são igrejas formadas em locais também de diáspora judaica. Então, eu preciso lembrar que não existe um único judaísmo no período do primeiro século. Eu tenho judaísmos, várias correntes judaicas. E dentre essas correntes judaicas, eu posso dividir principalmente em duas correntes. Um judaísmo mais ortodoxo, que está mais próximo de Jerusalém, e um judaísmo mais helenizado, que está nessas regiões helenizadas, claro, do Império Romano, mas também ali próximo de Jerusalém também existem muitas cidades também onde existe uma forte helenização e onde esse judaísmo também será diferenciado. E o que ele é diferenciado? Ele vai ter muitos posicionamentos diferentes, inclusive em relação à liderança feminina. Quando lemos, por exemplo, o texto de Atos 15, já vemos essas diferenças surgindo dentro da própria igreja de Jerusalém, mostrando ali judeus helenizados e judeus não helenizados, mas convertidos ao cristianismo com suas diferenças. Então, já tem os judaísmos diferentes que vão surgir desses judaísmos, então, cristianismos diferentes. Cada igreja que o apóstolo Paulo vai formando em toda essa região de diáspora são igrejas principalmente ou de judeus helenizados ou de não judeus, mas também helenizados, onde a liderança feminina é aceita com muita naturalidade. E assim nós temos então muita liderança feminina nessas igrejas. Esses muitos cristianismos, então, são diferenciados, inclusive, pelos textos que eles têm acesso. Não existe ainda também, uma ideia que nem todo mundo tem, não existe um cânon bíblico fechado do Novo Testamento. O que a gente tem? A gente tem cartas que começam a circular e
textos também que começam a circular. Textos esses que circulam de forma diferenciada, não são os mesmos textos em todas essas igrejas. Então, cada igreja tem textos diferentes, de onde vão ser extraídas as suas doutrinas, as suas práticas. Então, não temos um único cristianismo. A igreja primitiva ela é formada por diversos cristianismos, com práticas diferentes, com doutrinas diferenciadas e, inclusive, então, com posturas teológicas diferenciadas. Eu já coloquei um exemplo, essa postura diferente da liderança feminina. Algumas igrejas vão aceitar isso muito tranquilamente, outras igrejas já começam a criar uma certa restrição, principalmente a partir do metade do primeiro século em diante, a essa liderança feminina. É quando surgem, por exemplo, as chamadas cartas deuteropaulinas, ou cartas pastorais, que Timóteo e Tito, que vão cercear já um pouco essa liderança feminina. Então, a gente já começa a ver mudanças acontecendo dentre esses vários cristianismos. Vamos observar também que existem certos pontos em comum. Claro, que pontos em comum teologicamente podemos dizer? Todas acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Perfeito. Todas acreditam também numa parousia, ou na volta de Cristo, na volta do Messias, nesse reino do Espírito Santo também. Todos acreditam também que o dom da profecia é um dos sinais dessa proximidade da parousia. E todos acreditam também que um dos sinais da igreja ser fiel é a possibilidade de sofrer perseguição e martírio. Isso é comum. Mas existem diferenças teológicas muito sérias também dentro de todo esse mundo diferenciado de vários cristianismos. Nós vamos ter, por exemplo, diferenças sobre a questão da encarnação de Cristo. Algumas igrejas acreditando que o Cristo encarnou realmente. Outros acreditam que ele não veio em carne, era só aparência. Alguns acreditando que ele nasceu de José e Maria, outros não, que nasceu apenas de Maria com a gravidez pelo Espírito Santo. A questão da ressurreição corporal de Jesus também há diferenças entre todas essas crenças diferentes entre os cristianismos todos. Percepções sobre a questão do ascetismo, né? O quanto, em que grau podemos manter de ascetismo, de separação do mundo, como é a diferença também da questão do celibato, algumas igrejas exigindo o celibato, outras não exigindo esse celibato. Então, são várias diferenças que vão surgindo, e as diferenças também surgem na questão da liderança. Algumas continuando com essa liderança baseada no carisma do Espírito Santo, onde os dons são distribuídos igualitariamente por todos os dois gêneros, masculino e feminino, e igrejas que vão então se concentrar numa liderança mais masculina e hierarquizada, onde não vai ser mais importante o carisma, e sim a ordenação em bispos, presbíteros e diáconos. Então, todas as diferenças vão surgindo. E, é claro, dentro dessas diferenças teológicas surgem também movimentos que vão também se sobressair dentre todos os cristianismos, como, por exemplo, o movimento da nova profecia, um movimento que era igualitário também, com igualdade de gêneros, homens e mulheres exercendo a profecia. Duas mulheres se destacam, Priscila e Maximila, no século II, já acontecendo isso aqui. E essas mulheres, elas vão defender muitos modos de vida bem semelhantes ao que as outras igrejas também aceitavam, mas apesar disso, começa um movimento na igreja, em todos esses cristianismos, que é o de tentar oficializar uma única doutrina, de conseguir orientar doutrinariamente essa igreja. Um dos pais da igreja que vai defender bastante isso é Irineu. Irineu, de Antioquia, ele vai dizer que é o primeiro a dar o nome, por exemplo, desse movimento de igreja católica, ou um movimento da ortodoxia, de procurar, então, gerar uma única doutrina. E o que acontece? Todos aqueles que não seguem esse movimento são os hereges. Hereges, ou heresia, vem de haireses, é opção, escolha. Então, eu tenho aqui aqueles que optam por ser diferentes, continuar um cristianismo diferente àquele que está sendo já formado com uma igreja católica, são os hereges. Então, aí eu já não tenho mais vários judaísmos ou vários cristianismos, vou ter dois grandes grupos de cristianismos. A igreja católica, os ortodoxos, e os hereges, os demais. Mas eu acho que agora eu já falei bastante, eu devo falar de outros movimentos, inclusive, mas eu sei que já precisa dar tempo também para o professor Wagner falar um pouquinho. Existem outros movimentos muito interessantes que vão falar dessa questão ainda da encarnação, como, por exemplo, o movimento de Filomena. Filomena, que depois
O movimento dela, que por 5 vezes Tertuliano vai dizer que a teologia é de Filomena, apesar disso, hoje ela é tida como uma teologia de Apeles, apeliana. Vamos falar, depois eu vou explicar um pouco mais por que isso acontece. Uma mulher que deixa vários escritos e que diz que Cristo, o corpo dele foi formado pelos 4 elementos, por exemplo. E depois, então, da morte, esses 4 elementos voltam para cada um para o seu pedaço, e o espírito, então, volta para Deus. Outra teóloga da época, também muito interessante, é Marcelina. Marcelina, ela já defende que Jesus, ele é apenas humano, filho de José e de Maria. Mas ela acredita em reencarnação, ele acredita, então, que Jesus ele traz consigo um conhecimento, a gnose, ela é uma professora, uma mestre gnóstica, e vai achar que Jesus, então, traz consigo uma gnose, um conhecimento, e esse conhecimento, então, que é diferenciado e que trouxe, então, toda essa sabedoria ao mundo. Só para algumas diferenciações, coisas que nem sempre a gente lê nos livros de história da igreja. Com certeza, fascinante essa contextualização e a gente já aprender que nasceram muitos cristianismos a partir de muitos judaísmos, né? Então, essa pluralidade presente na história das comunidades pré-conciliares e também com essa presença forte e representativa de mulheres. E aí, professor Wagner, o que mais você poderia nos falar sobre essas comunidades, essas igrejas pré-conciliares? Boa noite, pastora Romi. Boa noite, doutora Lídice. É muito legal que a doutora Lídice começou. Eu não teria capacidade de explanar tão bem sobre esses tantos movimentos. E, de fato, nós temos que olhar para os primeiros 3 séculos da era cristã como uma época, um período da história de muita pluralidade. E muita coisa não se sabe mais porque os registros se perderam. E, às vezes, tem esses focos, como se fossem respingos de um rio muito maior que se perdeu. A pergunta que se faz, quando a gente pergunta como era o cenário das igrejas no período anterior à Nicéia, qual é seu conceito de igreja? Isso é uma pergunta que pode dirimir esta questão. Né? Existem historiadores que vão ter esta opinião de que todo esse movimento que seguia a Cristo e tinha alguma opinião sobre Cristo, inclusive os gnósticos, é parte da igreja. O luteranismo, por exemplo, já tem uma definição de igreja menos ampla. Né? Eu sou luterano. A igreja é o lugar onde o verbo é pregado e os sacramentos são administrados ininterruptamente. Isso já limita bastante a concepção de igreja. E eu confesso que, ao falar de igreja aqui, eu até por falta de pesquisa, eu não vou poder expandir sobre esses movimentos tantos que aparecem na história do Império Romano, e sim sobre aquilo que, de um olhar do século XXI, luterano, confessional, é compreendido como igreja. E eu tentei focar sobre como essas comunidades, que hoje em dia, retrospectivamente, são reconhecidas como igreja, se organizavam. O conceito de sucessão apostólica, a doutora Lídice muito bem colocou que havia uma grande controvérsia acerca do cânone. Vai ser resolvido definitivamente para os cristãos ortodoxos lá por 360, com uma das cartas pascais de Atanásio de Alexandria, que no seu papel de patriarca de Alexandria, emite um cânone, que é muito parecido, praticamente idêntico ao que temos hoje. O Antigo Testamento hebraico mais o livro de Baruque, e o Novo Testamento como temos hoje. Teve cânones anteriores? Eu acredito que teve. Mas, como se sabe, a arqueologia corre atrás do prejuízo, porque não eram tempos de paz, eram tempos de violência, igrejas eram destruídas, esses movimentos que o luteranismo e o catolicismo e outros movimentos cristãos da atualidade não consideram-se herdeiros deles, também eram terrivelmente perseguidos, e aí, infelizmente, a arqueologia tem que correr atrás do prejuízo, e a gente não consegue entender a dimensão de tudo que estava acontecendo. E cada pesquisa que a gente ouve sobre isso às vezes ajuda a colocar mais uma luz em uma escuridão.
daquele tempo. Conceito de sucessão apostólica. Para que servia? Eu falei de cânone. Quando Ireneu, no seu livro Contra as Heresias, ele elenca a sucessão apostólica dos bispos de Roma, por que ele faz isso lá em Contra as Heresias 3? Porque ele quer afirmar que o cânone da Igreja Romana é o cânone ortodoxo. Ele não diz qual é o cânone. Ele não diz, tem que ler Mateus, Marcos, Lucas, João, as 14 cartas de Paulo. Ele fala assim dos 4 evangelhos, mas não de outras partes do Novo Testamento, e também não dá um cânone veterotestamentário. Ele diz, a biblioteca divina, vamos dizer assim, para usar o termo de Jerônimo, de Roma é a correta, porque lá a doutrina apostólica existe com uma sucessão inquebrada, desde Pedro até agora, no fim de Contra as Heresias, era Vítor, o patriarca de Roma. Também havia a ideia de sucessão doutrinal, também isso em Contra as Heresias. O Ireneu apresenta como seu mestre Policarpo, que foi, segundo o próprio Ireneu, discípulo do apóstolo João. Então ele usa isso como argumento de autoridade para a interpretação que ele faz, por exemplo, do Apocalipse, onde a partir do Apocalipse ele identifica os 4 animais como os 4 evangelistas. Até onde eu tenho conhecimento, isso é o primeiro lugar onde aparece essa identificação, e a partir do Apocalipse, que ele considera joanino, o mesmo João que escreveu o Evangelho, a partir do Apocalipse ele prova a autenticidade dos 4 evangelhos. A sucessão doutrinal também em assim chamadas escolas de pensamento. As escolas de pensamento, não eram escolas como hoje em dia existem. Aqui perto, em São Leopoldo, existe a escola Domingos de Gusmão. Não são escolas de crianças, são movimentos filosóficos. E você precisa entender também cristianismo do século I, do século II, como filosofia, como movimento de pensadores e pensadoras. Como bem a doutora Lídice falou, né? Não eram só homens que estavam presentes em todo lugar. Infelizmente, os testemunhos escritos sobre as mulheres, muitos se perderam, então é muito difícil fazer uma pesquisa. Eu admiro quem consegue fazer uma pesquisa científica sobre as mulheres e o legado que fizeram, que deixaram. Escolas de pensamento que haviam, a escola esmirniota de pensamento, por exemplo, o próprio Ireneu era discípulo dessa escola, que foi discípulo do Policarpo. O Policarpo tinha um lugar, a sua própria casa, em Esmirna, onde ele doutrinava. Eu vejo que agora está acabando o meu tempo. A escola alexandrina, famosíssima, outro exemplo. Clemente de Alexandria, Orígenes, todos esses grandes pensadores. A escola do Justino, sabe-se que o Justino fundou uma escola em Roma, teve alguns que hoje em dia são considerados hereges, que eram alunos dele, o Tassiano. Teve também alguns ortodoxos, que provavelmente foram todos martirizados com ele. Eu vou ainda terminar mais rápido. O Ário aparece na imagem bem tarde, já no século III, só para a gente, já que estamos falando de Ário. Ele aparece bem tarde. Antes do Ário, era uma ideia bastante comum, como já a doutora Lídice apontou, que Cristo é o Filho de Deus. E nós vamos ter, em alguns escritos já do século II, uma trindade bem definida, e não só bem definida, mas com funções bem definidas. Você vai ter a demonstração da pregação apostólica do próprio Ireneu, você vai ter coisas assim, Justino Mártir e outros mais. Mas agora eu realmente tenho que deixar a palavra para a doutora Lídice. Obrigado pela atenção até agora. Excelente, professor Wagner. É muito interessante você chamar a atenção para essas escolas filosóficas que existiam, né? E desses vários movimentos filosóficos. E é interessante que, tanto na sua fala quanto na fala da professora Lídice, já aparece a ideia das heresias, né? Do nós, dos outros. Ou seja, daquele que não se encaixa aquele que não se encaixa numa concepção mais hegemônica, vamos dizer assim, utilizando uma palavra do nosso tempo, é o que está de fora, é o que é o herético. E eu sei que tem uma perguntinha aí que eu não mandei, mas agora, quando o professor Wagner falou, eu pensei em fazer e eu tenho certeza que vocês vão responder tranquilamente. Mas antes disso, a gente também quer compartilhar e agradecer ao canal do Zé Vicente
esse nosso poeta popular de muitas canções das comunidades eclesiais de base, do movimento popular, que também está transmitindo o nosso café teológico. Então, assim como agradeço ao canal Não é Heresia, também agradeço profundamente ao canal do Zé Vicente e mando um abraço tanto ao Zé, que é uma pessoa de quem eu gosto muito e admiro muito, quanto também às pessoas que acompanham o canal do Zé Vicente. Aí a perguntinha que eu queria fazer, fora do nosso script, é a seguinte: quando a gente estuda na teologia sobre o Concílio de Nicéia, Ário é uma figura que se destaca. E a gente sabe que agora que a gente está começando a revisitar essa história, Ário vai reaparecer. Então, assim, eu imagino que uma grande maioria de pessoas não sabe quem era esse Ário, né? Ário não era só arianismo, Ário também foi uma pessoa que tinha uma corrente filosófica, que tinha um papel naquele contexto. Então, a pergunta fora do script, que eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, é sobre esse personagem, né? Que quando a gente estuda Concílio de Nicéia, a gente necessariamente cruza por ele. Quem era o Ário, professora Alice? Deixa eu ver aqui. Bom, Ário, eu vou dizer que ele é apenas um dos líderes que tinham suas convicções diferenciadas e tinham seus seguidores. No caso, eu comentei de algumas já ideias de encarnação de Jesus. Ário defendia a não existência da Trindade. Ele defendia que Jesus ele era filho de Deus, sim, criado por Deus, mas que não existia a figura do Deus Pai antes da criação do Cristo, de Jesus, e sendo assim também, Jesus não era pré-existente. Então não poderia existir essa figura da Pai, Filho e Espírito Santo desde a criação do mundo. Então essa era a grande questão que Ário levantava, da qual ele foi combatido no Concílio de Nicéia. Mas por que eu disse que ele é o único, né? Porque realmente nos textos que ficaram para nossos estudos de hoje, principalmente os textos de Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, que Eusébio estava presente no Concílio de Nicéia, por isso ele é uma testemunha ocular e registrou muita coisa, ele escolhe também tudo aquilo que ele quer registrar. Então, eu acredito que muitas das outras questões que tenham sido até levantadas com relação a isto também, essa questão da encarnação de Cristo, não tenham sido relatadas, e Ário acabou ficando como sendo aquele que representou todos os questionamentos referentes à encarnação do Verbo, encarnação de Jesus, e referente à Trindade. A gente sabe que, na verdade, aquilo que ficou da história da igreja, a teologia que nós temos hoje, é aquilo que foi escrito pelos vencedores, aquilo que foi escrito por aqueles que acreditavam ser os donos da doutrina, os donos dessa única e verdadeira doutrina, né? A ortodoxia. E é lógico, então com isso muita coisa acaba ficando de fora dessa história, como disse também o professor Wagner, né? E a gente tem que muitas vezes fazer uma arqueologia dos textos para conseguir perceber, então, aquilo que o texto diz nas entrelinhas, ou aquilo, às vezes, que nem foi mencionado nesses livros da história da igreja. Professor Wagner, quer completar um pouquinho mais sobre esse personagem Pois é. tão controverso? O personagem, eu confesso que pouco conheço da vida dele, e também o que não consta no Eusébio, que a doutora Alice já citou, é normalmente muito posterior, tem pouca credibilidade, que a gente não sabe a história, a gênese desses textos que foram citados bem depois do Eusébio. Tem várias lendas e histórias sobre o Ário. O pensamento do Ário de que o Cristo não é Deus, eu disse que era completamente novo. De fato, havia cristãos antes do Ário, ou hereges, dependendo como você pensa, que não acreditavam na divindade de Cristo. Mas
eles também não reconheciam alguns livros da Bíblia como autênticos. Veja, por exemplo, o caso dos ebionitas. Eram cristãos, eram judeu-cristãos na região do atual Israel, Síria. Eles somente reconheciam uma versão hebraica ou aramaica do Evangelho de Mateus. Eusébio também faz referência a eles. E eles acreditavam que Cristo era humano. Eles também aparecem em Contra as Heresias. E aí também tem outros conceitos de divindade, né? O cristianismo não estava num corpus cristiano como na Idade Média. Isso só surge na Alta Idade Média. Essa ideia de cristianismo como quem determina todos os fatores da vida social. O cristianismo estava no meio do paganismo e no meio de filósofos que vinham do paganismo. E aí tem outros conceitos de divindade. Para os gregos não era estranho a ideia de Jesus Cristo ser Deus, de ser um homem se tornar Deus. Só que também não era muito estranho para estes que Jesus Cristo fosse o Filho do único Deus. Então, as compreensões teológicas eram das mais variadas e realmente só uma leitura muito ampla de textos da patrística e do contexto poderia fazer jus a gente entender. No Egito daquele momento estava acontecendo um cisma. O Melécio de Helicópolis, que foi um bispo da cidade de Helicópolis, começou a se rebelar contra a sede patriarcal em Alexandria. E aí ele teve não tanto questões sobre a divindade de Cristo, mas outros assuntos que a gente pode falar de política eclesiástica, para usar um termo moderno. E aí o Ario apoia esse cisma e depois, digamos assim, cozinha sua própria sopa. Ao mesmo tempo... é para eu parar. Alô? Alô? Eu pensava que alguém falou uma coisa. Não, a gente está te ouvindo bem. Escutei uma voz no fundo. Não, tudo bem. Temos também o donatismo, na Igreja Cartagena, que não fica no Egito, mas também fica no norte da África. Então, é um cristianismo que está passando não só por heresias, mas também por cismas. E o Ario consegue se prevalecer nesse contexto de cristianismo bem dividido. E aí a explicação dele, para alguns, pareceu realmente a melhor explicação. E depois o Concílio de Nicéia vai trazer luz sobre isso. Mas eu agora gostaria de devolver a palavra à pastora Romy. Vamos ver se as próximas perguntas vão esclarecer mais quem foi o Ario. Eu acredito que isso o Concílio pode até explicar melhor. Perfeito. Eu acho que foi muito interessante essa quebradinha que a gente deu para saber mais sobre esse pluralismo presente dentro do cristianismo. O que a gente pensa que é uma novidade, né, que aconteceu só ali no período das reformas, né? Que aí muitos dizem, o cristianismo se dividiu a partir das inúmeras reformas que ocorreram, mas na verdade o cristianismo sempre foi plural. Ele sempre foi formado por diferentes visões de mundo, por diferentes culturas, por diferentes experiências e compreensões de Deus. Eu acho que isso é muito interessante a gente enfatizar. E também quero dizer que a gente tem pessoas do Brasil todo nos acompanhando. A gente tem uma participação muito boa de Pernambuco, que inclusive o pessoal do CONIC Agreste Pernambucano está fazendo um itinerário, uma peregrinação lá por Pernambuco para motivar as pessoas e comunidades da região a se integrarem ao movimento ecumênico. Então, o nosso grande abraço aos nossos 3 peregrinos, ao Gildo, ao reverendo Cláudio, e também ao nosso irmão do Focolares, que eu vou pedir desculpas, porque agora me fugiu o nome. Também temos gente de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, então dizer que bom que vocês estão aqui. E aí, uma curiosidade também. A gente, quando vai ler sobre o Concílio de Nicéia, a gente tende a achar que o concílio reuniu igrejas da Ásia Menor. A minha pergunta é se foram só igrejas da Ásia Menor, e aí eu acho que a Ásia Menor é interessante a gente contextualizar, inclusive, que Nicéia hoje se localiza no país chamado Turquia.
Então, muito dessa região ali compunha ao que na Bíblia a gente chama de Ásia Menor. Então, a pergunta é: se o concílio reuniu somente igrejas da Ásia Menor, de onde eram essas igrejas e quais foram as motivações do imperador Constantino, que não era da Ásia Menor, né? De uma pessoa de uma outra região do Império Romano? Qual foi a motivação dele para reunir essas representações de igreja e se foi aberto para todas as igrejas ou se houve um processo seletivo de comunidades e representações que foram convidadas, professora Lides? Não, haviam representantes de várias regiões do Império, isso com certeza. A quantidade desses representantes é algo que não há uma certeza de quantas pessoas, quantos bispos estavam representados. Há várias contagens diferentes, então não há uma certeza de qual o número, mas sim, foram bispos de várias regiões do Império Romano, acompanhados de presbíteros e diáconos. Havia uma comitiva que acompanhava esses bispos, esses líderes das igrejas, e a intenção, né, de Constantino em fazer toda essa reunião é uma intenção política. A gente pode ter essa ideia de Constantino convertido, mas isso não acontece. Constantino, na verdade, está realmente tendo apenas uma estratégia política mesmo de aproximação com a igreja e de fortalecimento da igreja. Né? A partir de então, a partir do Concílio de Nicéia, que realmente a igreja passa a ser uma igreja hierarquizada nos moldes do Império Romano. Então, assim como o Concílio de Nicéia ele é feito nos moldes de um Senado romano, a Igreja Católica passa também a obedecer esses moldes de liderança hierarquizada, triangular, do Império Romano. E, claro, uma liderança masculina. E é por isso também que o concílio só traz nomes de homens como os participantes. Se houve alguma mulher, essa também ficou fora da história. Muito interessante. Essa é uma pergunta que sempre fica, se havia ou não mulheres no concílio, né? Aí a professora Lídice já responde que se houve, elas não tiveram registro, não tiveram seus nomes registrados. E aí, professor Wagner, além das igrejas da Ásia Menor, ou do que era o período ali, a região que era pertencente, território do Império Romano, quem mais participou desse concílio e as motivações do Constantino? Bom, eu li várias estimativas sobre o número de bispos que foram convocados. Foram convocados bispos de todo o Império Romano. Quer dizer, quem governava uma diocese em algum território do Império Romano tinha sido convocado. Então, estimativas que naquele tempo tinham 1.800, 2.000 dioceses no Império Romano. Estamos falando ali de 1.000 dioceses no Oriente, Grécia, Ásia Menor, que hoje em dia se chama Turquia, o Levante, quer dizer, Palestina, que hoje em dia se chama Israel, a Síria, que manteve o mesmo nome, Egito, Líbia, e 800 dioceses no Ocidente, né? A Península Ibérica, Gália, hoje em dia França, e assim por diante. E também a região ao redor de Cartago, que hoje em dia é Argélia, Tunísia, Marrocos. Isso era o Império Romano. Cristãos fora do Império Romano não foram convocados. Era um bispo por diocese, e ele tinha direito a levar consigo 2 padres, ou presbíteros, e 3 diáconos. A questão é que a viagem era um empreendimento muito difícil naquele tempo. As estradas não eram seguras, e os bispos eram pessoas de idade muito avançada normalmente. Então, muitos simplesmente não foram porque era inviável, apesar de que o governo ia custear a viagem. E aí, isso é a principal razão que só veio gente mais do entorno da Ásia Menor, Egito, Grécia, essas partes do então Império Romano. Fala-se de aproximadamente 5, 6 bispos que se diz com certeza são do Ocidente. Não temos também a ata desse concílio, ela se perdeu. Temos só os cânones que vieram depois. Isso dificulta muito a gente saber quem de fato esteve lá. A gente só tem daí relatos posteriores. Dona Margarida Soares está dizendo, sim, as mulheres deviam estar trabalhando lá e servindo. Com certeza tinha mulheres lá. Bom,
interesses do Constantino. Acho que a doutora Lídice falou muito bem. Investigar a doutrina ariana, saber o que é essa novidade que está acontecendo, que está mexendo com as igrejas no Império. E interesse de qualquer bom estrategista político e militar, manter a paz social. Vocês todos sabem o que está acontecendo agora em vários países do mundo. Diferenças religiosas dentre a mesma religião ou entre religiões diferentes estão bagunçando o nosso mundo como ele está hoje em dia. E o Constantino, ele não tinha uma base de poder tão forte, ele conquistou o poder por vitórias militares, não por apoio necessariamente popular, e aí ele precisava manter a paz, ele não estava com vontade de passar o resto de sua vida guerreando mais guerras civis, da onde ele tinha saído. Ele tinha saído vitorioso da guerra civil, e aí por isso ele não queria mais guerra, se a gente quiser dizer assim. Isso ia ser catastrófico. E isso eram os motivos por parte do imperador. A igreja tinha bem outros motivos, e os cânones vão dizer isso quando a gente falar sobre eles mais tarde. Muito interessante, não? Eu fiquei aqui me imaginando, enquanto a professora Lídice e o professor Wagner falavam, o que significou reunir todas essas pessoas num tempo em que não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha trem, não tinha nem estrada direito. Então, o concílio também foi uma estratégia política, como já foi dito, do imperador Constantino, e eu diria uma estratégia bastante ousada, né? Se a gente pensar também ousada no sentido assim de mobilizar tantas pessoas para um único lugar, né? Eu acho que eu diria que foi a ousadia do Constantino, que por sinal não tinha nada a ver nem com o judaísmo. Se eu estiver errada, vocês por favor me corrijam, mas pelo que eu entendo, Constantino não tinha nada, não tinha nenhuma relação com o judaísmo, não tinha relação também com as comunidades cristãs, mas ele era uma pessoa que tinha sua devoção aos deuses e às deusas romanas, né? Então não foi uma pessoa, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente poderia dizer assim, foi uma pessoa pagã quem convocou as comunidades cristãs. Isso é algo que eu acho interessante nessa história do concílio, né? Porque o concílio mostra assim que as coisas não eram assim tão harmônicas, tão iguais como a gente imagina. E Maurismar, do movimento Focolares, que também está junto com o Gildo e o reverendo Cláudio, fazendo essa viagem, essa animação ecumênica lá pelo sertão lá pernambucano. Então, Maurismar, desculpa ter te esquecido o teu nome antes, mas quero te mandar um grande abraço. E aí, a nossa outra pergunta, a gente chama o concílio de Concílio Ecumênico de Nicéia. Mas o que, afinal de contas, significava o ecumênico naquela época? Era a mesma coisa que significa hoje? Ou o que queria dizer ecumênico no período ali da convocação desse concílio? Bom, na verdade, o significado é um pouco diferente dos de hoje, né? Nós temos hoje um conceito de ecumênico bem diferenciado. Naquela época, que também era um conceito do ecumênico, era muito próximo ao conceito também da Igreja Católica, né? O católico como universal, e o ecumênico também sendo essa ideia de uma reunião universal, né? De toda a cristandade. Essa era a ideia, né? Então, é um pouco diferenciado do que a gente tem hoje, dos dias de hoje, com certeza. Queria só lembrar, Rominho, uma outra coisinha também. Queria agradecer aqui a presença do doutor Fernando Silva, que está aqui em Portugal comigo também. Então, não sei se há mais alguém aqui de Portugal, porque aqui já é bem tarde, né? 11h30 da noite, quase meia-noite. Então, agradeço também a presença dos meus irmãos daqui.
Perfeito. Então, aos nossos irmãos e irmãs portuguesas que estão aí até tarde nos acompanhando, nosso abraço e dizer sejam bem-vindos. Professor Wagner, o que mais você poderia falar sobre o sentido do ecumênico para aquele período? Nós ainda temos este sentido nas ciências geográficas. Nós falamos de uma terra ecúmena como terra habitável e terra anecúmena como terra inabitável. Por exemplo, o Saara é um lugar anecúmeno, inabitável. Existe esse conceito. E eu acredito que este é o conceito, por exemplo, no Apocalipse. Tem umas versões gregas do Apocalipse, a Igreja Bizantina mantém até hoje, onde se apresenta a grande besta como aquele que seduz toda a ecumênia, assim que está em grego. O Ocidente não tem essa parte. É claro que está falando não da comunhão das igrejas, e sim do mundo inteiro habitado. É claro, né, se você entende isso como dentro do Império Romano, ele estava se referindo ao Império Romano, mas também o conhecimento geográfico era bastante limitado. Ao sul do norte da África tem o Saara, impenetrável. Somente pelo Rio Nilo se conseguia acessar a Etiópia, que os romanos nunca conseguiram dominar. Ao oriente tinha a Pérsia, a atual Irã, também difícil de acessar, e depois, mais longe, a Índia era conhecido. Essas localidades eram conhecidas. Ao norte tinha a Germânia, a atual Alemanha, que era um lugar extremamente selvagem, florestas de mata virgem, frias, muito difícil acessar e proceder com um exército. E isso é a ideia de lugares anecúmenos. Você também pode ver o conceito de ecumênico na participação. Nós falamos, então, de 318 bispos. Como é que era o Ocidente do Império Romano na época do Constantino? Tinha Roma lá, sim. Roma, uma cidade grande, influente. Mas, exceto Roma, você vai ver a Gália. Era um celeiro agrícola onde havia agricultura e também muita terra vasta, inabitada, pouco conhecida, pouco explorada. O interior do que hoje em dia é Espanha e Portugal também era assim. Eram lugares anecúmenos. Pessoas foram convocadas, mas por toda a dificuldade não conseguiam chegar, não conseguiram participar. Então, de fato, ecumênico naquele momento quer dizer referente ao mundo habitado, que era conhecido pelo Império Romano, que na verdade o Império Romano ele quase só conhecia a si mesmo como mundo habitado. Eles não tinham uma ideia de globo, de consciência global como se tem hoje em dia. Eles achavam que eles dominaram quase todo o mundo conhecido. Muito interessante, né? O sentido do ecumenismo, ou seja, era aquele mundo que se conhecia na época. Não tinha como objetivo o ecumênico ali, o Constantino fazer como a gente faz os nossos encontros ecumênicos hoje, né? De cada um conhecer a igreja do outro, da outra, e a gente fazer essa comunhão entre igrejas diferentes. Não era esse o sentido de ecumênico em Nicéia. E aí, professora Lídice, eu pergunto se é possível identificar se o Concílio Ecumênico de Nicéia incidiu em algum processo de mudança na forma como as igrejas se organizaram após o concílio. Ele impactou, de alguma forma, no jeito de ser igrejas à época? Como é que ficou isso? Com certeza, Rumi. Eu achei interessante a sua fala agora há pouco, né, dizendo que o ecumenismo não tinha essa ideia de conversa, de conhecer, de trocar ideias. Realmente não é essa a ideia. Muito pelo contrário. A ideia era realmente, vamos doutrinar, vamos criar uma doutrina, criar os dogmas, e vamos impor esses dogmas. Não havia muita discussão. Então, nós agora, a partir do Concílio de Nicéia, esses são os dogmas, essas são as verdades estabelecidas, e se você não aceita essas verdades, você é o herege, você é aquele que não vai participar deste grupo. E assim começam muitas perseguições após o Concílio de Nicéia também.
todos esses grupos considerados hereges vão ser perseguidos com o confisco das igrejas, a igreja é entregue, todos os bens e o próprio prédio é entregue para a Igreja Católica, então, para poder realmente terminar com essas outras igrejas, né, que não compactuavam com essas ideias da ortodoxia, a proibição das reuniões e a destruição dos livros. E aí é interessante uma coisa que o professor Wagner colocou, né, da questão de que temos poucos escritos dessas mulheres. Realmente, eles existiram, os pais da igreja são testemunhas de que essas teólogas do século II ao século IV escreveram muita coisa, só que foi tudo destruído após o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia deu voz a essa destruição. Então, os livros tinham que ser destruídos e quem guardasse algum livro sofreria pena de morte. Tem uma ideia de que uma coisa foi complicada. Então, claro, o Concílio de Nicéia ele acabou, então, estabelecendo quem é a igreja verdadeira, entre aspas, a igreja então católica, que agora vira católica romana, já que ela se atrela ao Estado, com Constantino, e surge a igreja católica romana, e todo o restante da cristandade são os hereges. E, é claro, dentro dessa restante da cristandade estão aquelas mulheres que lideravam igrejas. A heresia, muitas delas são atreladas à questão do feminino, à questão das mulheres, à questão da profecia feminina, inclusive. E aí, então, os historiadores, a partir do século IV, como Eusébio, por exemplo, vão tratar, Epifânio, vão tratar sempre as heresias com nomes masculinos. Então, a nova profecia passa a ser montanismo, por exemplo, a teologia de Filomena passa a ser teologia de Apeles. Então, os homens vão substituindo as mulheres até mesmo naquilo que as mulheres tinham feito. Então, a partir do concílio de Nicéia, o que a gente observa é uma diminuição imensa da possibilidade da mulher alcançar algum cargo de liderança, vai sendo segregada a sua atuação, as ordens que existiam como a ordem das viúvas vão deixando de existir no Ocidente, a partir do Concílio de Nicéia, a ordem das diaconisas, elas deixam de ser ordenadas para serem apenas consagradas, vai ser exigido dessas mulheres uma continência sexual, então, se elas são casadas, elas têm que viver separadas do marido, e a partir de então também o ideal é que nem sejam casadas, sejam sempre virgens. E começa a formar então um grupo de virgens que vão se transformar futuramente então nas chamadas freiras, abadesas, que vão estar nos mosteiros. Então, isso tudo são consequências do Concílio de Nicéia também. Então, surge sim uma nova igreja, uma igreja hierárquica, uma hierarquia masculina, que segrega qualquer participação feminina, diminuindo o máximo que já existia, e também colocando várias regras sobre esses homens que vão agora participar também dessa liderança. No concílio, como já nos falamos, não foi tratado muita coisa nem sobre a questão do Espírito Santo, talvez até mesmo aquela questão da profecia, como disse, ela começa a ser colocada de lado também. A profecia, que antes era algo exaltado, como sinal da parousia, deixa de acontecer, não é mais, então o Espírito Santo também não é discutido, e o cânon também não é discutido, só começa a voltar a tratar desse assunto anos depois em outro concílio. Muito interessante, ou seja, toda aquela experiência vivaz, né, e plural de comunidades, de lideranças, elas vão sendo perseguidas e passando por processos de total apagamento, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente ter essa perspectiva e do quanto essa lógica atual de um pensamento cristão único, né, que tem se destacado em muitos momentos, principalmente na nossa vida política, geralmente ele se associa à violência. E me parece que Nicéia nos ensina muito sobre isso. E aí, professor Wagner, o que que você gostaria também de destacar sobre que igreja ou que igrejas, o que que saiu de Nicéia? Uma delas é a nossa denominação, né, pastora Romi? Nós somos luteranos e nós reconhecemos este concílio. Bom, eu posso dizer assim, o concílio de Nicéia é importante para quem o reconhece como ecumênico, e daí eu me refiro ao conceito do século XXI de ecumênico, referente a toda a igreja cristã. Né, cristãos alemães, noruegueses, ingleses, enfim, toda a Europa ocidental,
boa parte da Ásia, toda a América Latina, América do Norte, sim, o Concílio de Nicéia tem bastante influência ainda hoje, né? Tem alguns movimentos, principalmente dentro da academia, e movimentos que surgiram no século XIX, minoritários, que daí vão sair fora dos ditames desse concílio, né? A maior parte do cristianismo de hoje em dia se considera derivado de Nicéia. O que é necessário dizer, não era a realidade dos fatos imediatamente após. O concílio termina no dia 19 de junho de 325. 19 de junho. Não é a realidade dos fatos que em 20 de junho de 325 começou fecharem as igrejas, destruir os lugares sagrados, quebrar os cálices e tudo mais que aconteceu. Isto foi um processo de muitos séculos. Você vai ter, décadas depois, o Wulfila, que foi um dos primeiros cristãos germânicos, traduziu a Bíblia para o gótico arcaico, era um ariano. E aí, várias igrejas estatais germânicas do século V, VI, VII, Igreja Langobarda, Igreja Essira, de outros povos germânicos que existiam, muitos já são extintos, com uma característica ariana, antinicena. Você vai ter vários grupos, ainda no século VII, VIII, Carlos Magno ainda conheceu isso, para se ter uma ideia. Foi importante para quem seguiu. Daí tinha ideologias estatais que para eles era interessante a ideia de Nicéia. E eu gostaria de falar um pouco, por exemplo, sobre a vida de Atanásio de Alexandria, o primeiro de que se tem notícia que estabeleceu o cânone, e também cujo pensamento trinitarista muito influenciou o Concílio de Constantinopla, que foi a primeira assim, grande consequência teológica do Concílio de Nicéia. Ele foi expulso 5 vezes da sua sede em Alexandria porque ele era um teólogo nicenista. É a realidade dos fatos, porque cada vez que aparecia um novo imperador no Império Romano ou um usurpador que achava a teologia ariana mais interessante para estabelecer seu domínio militar, aí os teólogos nicenistas não eram mais úteis. E aí quando ele morria, ou era morrido, como a gente fala aqui na faculdade, quando o outro era afastado, aí às vezes ele preferia a teologia nicena com a divindade de Cristo. É uma questão muito mais política, como bem a doutora Lídice falou, do que teológica. Quem aproveita o Concílio de Nicéia teologicamente é a cristandade, não o mundo político. Outra consequência que eu gostaria de explicitar, a ideia do sistema metropolitano, que veio se consolidando na Europa nos séculos a seguir. Alguns dos cânones do Concílio de Nicéia tratam da organização interna da igreja, como a doutora Lídice já falou, né? Uma corporação exclusivamente masculina. Já tinha, séculos antes, já a partir de 140, se tem como estabelecido em algumas fontes, o Dr. Wachholz e eu escrevemos um artigo onde a gente descobriu essa fonte, publicamos na revista Teocomunicação, se eu não me engano, sobre perseguição da igreja cristã, a partir de 140. Nós já temos episcopado monárquico, um homem-bispo por cidade, uma cidade por bispo, e assim por diante. E aí, estas dioceses, elas vêm a ser, ao longo dos séculos, organizadas em metrópoles. Uma metrópole seria uma diocese mais poderosa. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, temos a metrópole de Florianópolis, na Igreja Católica, que é responsável pelas 10 dioceses catarinenses. O luteranismo aqui no Brasil não seguiu essa lógica. Em outros países, ele também segue. E aí, os patriarcados que governam várias metrópoles. O Patriarcado de Roma, ele, por exemplo, ele é responsável por todo o Brasil, toda a América Latina, em se falando do conceito católico. Isto influenciou muito a ocupação do solo em áreas que vieram sendo habitadas e desenvolvidas, em áreas até mesmo séculos após o fim do Império Romano. O sistema metropolitano ajudou a civilizar o que hoje em dia se conhece como França e Alemanha, dentro da ideia de Corpus Christianum. E você vai ver testemunhos disso. A ideia de organização em centros grandes, onde havia o dinheiro, também havia a diocese, ou a metrópole, ou depois, em poucos lugares, o patriarcado, né? Tinha 5 na época do Atanásio. Tinha Roma, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla, recém-fundada,
e ainda a cidade é Roma, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Antioquia, que também foi um lugar onde São Pedro trabalhou como bispo antes de ser bispo de Roma. E depois vieram outros, e também de outras carizes, não só catolicismo, tem patriarcados armênios, patriarcados, enfim, russos e outros mais. Essa forma de organizar o solo gerou a Europa que nós temos hoje. E você vai ver que países que não passaram por isso como sistema único de Corpus Christianum têm uma ocupação do solo diferente. Você vai olhar para Estados Unidos e Canadá, que se constituíram depois do cuius regio eius religio, ou o Brasil também, que foi desenvolvido, boa parte do Brasil foi desenvolvido depois disso, não tem essa estrutura padronizada que você vai encontrar em Alemanha, França, Espanha, de uma cidade, vilas ao redor, e aí sítios ao redor das vilas. Não é assim no Brasil, não é assim nos Estados Unidos, não é assim, por exemplo, também na África e na Ásia. Isso é uma dimensão do Concílio de Niceia que pouco se fala, mas eu acredito que vale a pena ressaltar. A ideia de ocupação do solo organizada a partir de um princípio espiritual. Muito interessante, porque isso abre um pouquinho também, joga um gostinho de quero mais para o nosso próximo café, que vai ser justamente ver assim, se esse concílio de Nicéia, que ocorreu há 1.700 anos atrás, teve algum impacto também para o nosso continente latino-americano, né? Essa é a pergunta que a gente vai fazer no próximo Café Teológico. E aí agora a gente vai passar pelas interações que nós estamos tendo no chat, algumas foram aparecendo aqui na tela e o pessoal está extremamente engajado aí e participando. Mas eu tenho aqui a pergunta da Laura Garcia Cândido, que quer saber o seguinte: como se entende Pedro como patriarca de Roma? Consta na Bíblia alguma referência de Pedro em Roma? Professora Lídice e professor Wagner. Não, na Bíblia não há nenhuma referência a Pedro em Roma, porém, há textos que falam de Pedro em Roma, no caso, o texto mais antigo é um texto de Clemente, de Alexandria, no século I ainda, mas final do século, quando ele faz a Epístola a Coríntios, ele fala um pouco sobre Pedro em Roma. Inácio, no século II, fala também de Pedro em Roma, então acabou se transformando numa tradição que Pedro tenha ido para Roma e tenha sido martirizado em Roma, juntamente com Paulo. Mas, realmente, na Bíblia, isso não é tratado, assim como também na Bíblia não narra o martírio de Paulo, né? Fala apenas, aparentemente, que vai acontecer, mas a gente não tem isso também registrado. Então, aí acaba sendo uma tradição, como é uma tradição muito antiga, uma tradição já do século I, acredita-se que seja, então, muito próxima, sim, da realidade. Acho que muitos devem ter assistido ou lido também o livro Quo Vadis, né? Um livro que também trata sobre Pedro em Roma, que vale muito a pena conhecer. Posso? Pode. Certo. A Bíblia é um documento que se pode interpretar de muitas formas. Eu prefiro dividir em 8 grandes blocos. No Antigo Testamento são 4. Os livros da lei, os livros históricos, os escritos sapienciais e proféticos. E assim também é o Novo Testamento. Nós temos o Evangelho, que é uma lei espiritual, cumprimento da lei, da sombra do Evangelho, que foi a religião dos hebreus. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Nós temos escritos sapienciais, 14 de Paulo, os outros de outros grandes personagens do meio apostólico, e nós temos um livro profético, que é o Apocalipse. O que acontece é que o livro de Atos não é o fim da história do cristianismo, ela já vem acontecendo há 2 milênios. Então, a gente pode dizer assim, o livro de Atos não está, ele acaba num lugar, mas a história do cristianismo ainda não acabou. E aí, por isto, é interessante pesquisar fontes históricas do cristianismo. A doutora Lídice citou, eu não sabia que o Clemente Romano tem essa citação. Você vai ter isso em outros, como ela bem disse, né? Ireneu, você vai ter isso em Eusébio. Depois, outros historiadores vão copiando, citando.
E assim se chega a essa conclusão. Antes de Roma, ele estava em Antioquia, e por isso as igrejas antioquianas também se consideram igrejas apostólicas. Muito interessante. E eu vi que apareceu uma perguntinha ali na tela que eu achei bem instigante, que é a pergunta assim, que afinal de contas o Constantino ajudou o cristianismo? Professor Alice, professor Wagner, e que é que esse imperador Constantino contribuiu com o cristianismo? Se houve alguma contribuição, foi como a professora Romia acabou colocando até, essa ousadia de tentar reunir o grupo e tentar definir, então, uma linha única do cristianismo que era tão diverso, como a gente viu até agora, né? Então, essa tentativa de sistematizar a doutrina cristã começa a partir dessa iniciativa de Constantino de custear, como disse o professor Wagner muito bem, custear a vinda desses bispos todos até Nicéia e tentar, então, a partir dali, unificar essa igreja. Ela não foi unificada, não aconteceu isso, mas pelo menos foi a primeira estratégia, e a primeira, vamos dizer que dali surgiu essa Igreja Católica Romana, que até hoje permanece, da onde surgiram também todas as outras vertentes, como os luteranos e outros protestantes que saíram do ramo da Igreja Católica Romana. Eu não sei se foi o Constantino que ajudou a igreja, ou que Deus que se serviu de Constantino, que naquele momento sequer era cristão, se deixou batizar no leito de morte, como se conta, que se foi Deus que usou Constantino, assim como no passado usou Ciro, para fazer o seu povo voltar a Israel, usou Constantino para organizar a igreja dessa forma. Deus frequentemente se usa de pessoas ignorantes de sua lei e de seus costumes para promover a sua causa, tanto para bem quanto para mal, tanto para castigar quanto para edificar. Você vai ver, por exemplo, os reis da Babilônia castigando o povo de Israel, totalmente ignorantes, foram instrumentos na mão de Deus, assim o rei Ciro da Pérsia, totalmente ignorante da doutrina da salvação e dos costumes dos hebreus, também foi usado como instrumento benfazejo. Eu não sei se Constantino, particularmente, tem uma serventia para a igreja. Algumas igrejas consideram ele um santo. E eu não sei o que dizer sobre isso. Eu entendo que o Concílio de Nicéia, sim, para nós que somos luteranos, para a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior denominação do mundo, e para tantas outras igrejas que surgiram deste momento da vinda de Deus encarnado a este mundo, ele ajuda a nortear, a orientar e a compreender o ser igreja e ao fazer missão. Com esta organização, não só da disposição territorial, como também a orientação da interpretação bíblica. Porque, né, se tudo vira uma balbúrdia, uma Babilônia, não existe ordem, não existe conceito de progresso se não existe ordem. E por isso, sim, eu diria que Nicéia ajudou muito a igreja cristã. Eu não sei se Constantino sequer quis ser um auxiliador da igreja. Eu acho que ele estava mais, como disse a doutora Alice, interessado na paz social, né? Não começar uma nova guerra civil que já tinha demais. Bom, acho que a gente pode ver o quanto esse tema ele é. O Kelson quer saber. Eu acho que essa pergunta do Kelson lá de Brasília é muito interessante. Coloca de novo aí, Isaías, por favor. Quais foram as decisões do Concílio de Nicéia? Aí eu coloco essa pergunta à professora Lídice, também ao professor Wagner, e junto com essa pergunta também eu convido vocês a fazerem as considerações finais de vocês. Professora Lídice. Eu acho que o tempo não dá para a gente enumerar todas as decisões, essa é a grande verdade. Eu vou falar apenas sobre a questão do arianismo, então, né, que na verdade então, define-se que sim, a trindade é pré-existente, e também essas questões então, das heresias, né, então fica separada a igreja daquilo que é ortodoxo e o que é herege.
São muitas as definições, vão ter definições sobre questões até de mesmo de questões de castração, que era uma coisa normal acontecer os eunucos, porque se fazia eunucos. Então, são muitos detalhezinhos, eu não vou me ater a todos eles aqui agora, não. Mas deixo até, de repente, o nosso historiador, que é o professor Wagner, que vai poder falar um pouco mais a respeito disso. Boa noite, Kelson. Isso, se é dominador do inglês, você pode pesquisar isso nas obras do Philip Schaff, que foi um historiador americano do século XIX, e ele traduziu isso tudo em inglês, está em Nicene and Post-Nicene Fathers. Isso está disponível na internet, na Classical Ethereal Library. Também dá para comprar esses livros, eles ainda são publicados. Eu vou fazer assim um apanhado muito breve, a doutora Alice já falou alguma coisa. Proibir um homem de se castrar voluntariamente, né? Se ele teve algum problema, isso é o primeiro cânone. O homem é proibido de se castrar por livre e espontânea vontade. Se ele teve algum problema no seu membro, isso é lícito que ele vá a uma cirurgia, faça uma cirurgia para se curar, ter alguma doença, tipo câncer, mas não é permitido o homem se castrar voluntariamente. Explicar por que isso é importante ia longe demais. Mas, por exemplo, teve Orígenes que se castrou e outros teólogos ortodoxos ou hereges, como você quiser, que fizeram isso no passado. Segundo o cânone, um bispo não pode ser admitido ao cargo logo depois da conversão, né? Eu me converti ontem e amanhã vou virar bispo porque eu era uma pessoa influente. Não. Estava acontecendo no Egito na época. Tinha gente que nem sequer era batizada ainda e já virava bispo. Era para evitar isso. Cânone 3. Proibido a presença na casa do padre ou do bispo ou do diácono de mulheres assim chamadas subintroduzidas. Havia alguns lugares onde tinha o costume de mulheres viverem, entre aspas, como irmãs com os homens, que eram sacerdotes. E às vezes essa irmandade não era tão real, às vezes era uma relação de concubinato, às vezes, tinha muitas outras coisas por trás. Isso foi proibido por cânone. Quem lê bem os evangelhos vê que isso não é uma coisa muito condizente com a doutrina evangélica, ter uma amante dentro de casa, mas teve padres e bispos que tinham as chamadas subintroduzidas, mulheres subintroduzidas, subintroductas em latim. Cânone 4. É muito importante que se faça a eleição do bispo por todos os outros bispos em uma província. Isso quer dizer, se existe lá uma metrópole, que é o arcebispado, todos os bispos que são responsáveis por aquela metrópole têm que confirmar a investidura, a ordenação do bispo que vai suceder algum que faleceu ou foi retirado do cargo. Isso é cânone número 4. Se não for possível todos, naquele tempo, viagens eram muito difíceis, também as pessoas já tinham idade avançada para virar bispo, normalmente. Aí, pelo menos 3 bispos, para garantir que o bispo seja reconhecido por outros, que ninguém apareça lá como bispo e ninguém o reconhece como bispo, nem sabe que ele virou bispo. 5º cânone. Excomunhão vale em todos os lugares. Então, se eu fui excomungado em São Leopoldo, eu também tenho que estar excomungado na casa dos meus pais em Indaial, por exemplo. Não adianta eu ter sido expulso da congregação em São Leopoldo e em Indaial me aceitam na Eucaristia. Isso era 5º cânone. Isso são, assim, flashes muito rápidos, porque para mais não existe tempo. 6º cânone determina o número de certos patriarcados no Oriente do Império. 7º cânone institui, quer dizer, rememora que o bispo de Jerusalém também é um metropolita, não um patriarca. E assim, são várias coisas, principalmente de organização interna da igreja. Por isso que eu falei que o Concílio de Nicéia teve tanto a ver com a ocupação do solo. Aí o 8º cânone vai falar de certos hereges que eu nem sei direito quem são, que são os chamados cátaros. Catari, em latim. E daí, se eles já eram padres, eles podem permanecer no cargo se apostatarem da heresia e se tornarem ortodoxos, professarem o credo ortodoxo. Para eu continuar? São cânones assim, muito pouco a ver com o ário em si. Posso continuar? Pois é.
Eu acho que uns 2 minutinhos ainda. Vamos ver. Padres ou bispos que cometeram um crime não podem continuar no ministério. Cânone 9. Cânone 10, se pessoas foram ordenadas sendo criminosas ou sendo ordenadas sem o conhecimento da superestrutura, perdem a ordenação. Cânone 11 trata dos lapsos, pessoas que professaram uma outra fé em contexto de perseguição, especificamente na época do tirano Licínio. Aí como é que se readmite essas pessoas na igreja? Eles teriam que ficar 3 anos apenas ouvindo a pregação, depois, por mais 7 anos, em posição de prostração na igreja, e por mais 2 anos, eles ainda poderiam rezar na igreja, mas não poderiam receber o sacramento da Santa Ceia, ou Eucaristia. Cânone 12. Pessoas que saíram do exército e depois voltaram ao exército, saíram do exército, viraram cristãos e depois voltaram ao exército, que era uma instituição pagã no Império Romano. Eles também tinham um ritual de como voltar à igreja. Eles daí, por exemplo, tinham que se prostrar por 10 anos e antes disso ficar 3 anos apenas ouvindo o sermão. Esse tipo de forma, como lidar com um cristão apóstata. Eu vou falar ainda cânone 13. Pessoas que eram apóstatas e estão à beira da morte. O bispo pode permitir que ele receba o sacramento da Santa Ceia. Cânone 14. Catecúmenos, quer dizer, pessoas que estavam estudando o cristianismo, mas ainda não viraram cristãos, que viraram apóstatas. Como lidar com isso? Aí eles teriam que passar 3 anos ainda apenas escutando os sermões e depois podiam voltar ao catecumenato, à doutrina. O que hoje em dia na nossa igreja é um ensino confirmatório. Cânone 15. Nenhum bispo, nem padre, nem diácono pode trabalhar em outro lugar senão o lugar onde ele foi ordenado. Separação das províncias eclesiásticas e das paróquias. Isso foi instituído lá. E mais tarde, França, Alemanha, Dinamarca, Polônia, esses países foram civilizados de acordo com essa ideia de comunidade coterminal com o município. A cânone... E assim por diante, ainda faltam 5. Querem ouvir os últimos 5? Ou é para a gente terminar? Eu acho que a gente vai parando por aqui, Sim. porque está chegando na nossa hora, mas é muito interessante a gente ter essa concretude do que, afinal de contas, Nicéia decidiu ou não, né? Mas eu acho que do que ficou da nossa live, eu gostaria de chamar a atenção, além de todas essas regras, né, que o professor Wagner leu, do quanto de chamar a atenção dessa separação também e da ênfase que se deu à compreensão do herético, das heresias. Né? Heresia, então, tudo aquilo que não estava dentro daquele pensamento que foi tornado hegemônico. Então, também prestar bastante atenção nisso, principalmente no contexto de hoje, quando o professor Wagner leu sobre como é que um militar que queria voltar para a igreja fazia, eu acho que nos coloca muitos questionamentos, né? Quando a gente vê pessoas religiosas aí defendendo, por exemplo, as armas, né? Talvez algumas coisas a gente tivesse que voltar assim para ver alguns princípios, né, que eram válidos lá nas comunidades primitivas e que hoje me parece que estão um pouquinho perdidos. E aí, gente, para ir concluindo a nossa atividade de hoje, eu já gostaria de sugerir que vocês colocassem na agenda o dia 13 de agosto, em que a gente vai realizar o próximo Café Teológico sobre o Concílio de Nicéia, e a questão sobre a qual a gente vai conversar é justamente sobre
de que forma a Nicéia também impacta depois nos colonialismos, principalmente para essa parte de cá do planeta, né, do continente latino-americano. E me parece que com a professora Lídice nos provoca e nos instiga muito para a gente olhar com mais atenção para essa presença das mulheres nas comunidades primitivas e de como Nicéia impactou nessas comunidades. Eu penso que, já vou dizendo aqui, que talvez fique o desafio aí para a Comissão Teológica pensar em mais um café teológico para a gente poder aprofundar esse tema que é tão relevante. Quero agradecer demais à professora Lídice, ao professor Wagner, dizer que a professora Lides tem um site que é muito interessante, eu já naveguei bastante por ele e vou pedir para ela divulgar aqui. Tem muitos textos, muitos elementos, né, de pesquisas que ela tem feito, do que ela tem escrito. Então, estimulo aí as pessoas a seguirem, e aí, professora, as suas considerações finais, e aproveita também e divulga aí o seu site. Estão lá os livros que ela já publicou e que a gente pode conhecer, ter acesso para poder ler mais sobre essa história da Igreja Antiga. Obrigada, pastora Rumi. Agradeço muito a atenção de todos que estiveram conosco também na gravação. Foi realmente um prazer conversar aqui com o professor Wagner, a pastora Rumi. Agradeço muito essa oportunidade. E deixo, como a pastora Rumi colocou, o meu site, que é www.lidcemeyer, como meu nome está aqui na tela, lidcemeyer.pro, P-R-O, lidcemeyer.pro. Lá vocês encontrarão artigos acadêmicos, também artigos mais simples no meu blog, onde há também algumas pesquisas realizadas a respeito dessa questão da mulher na Bíblia, a mulher no cristianismo. Há também link para palestras, cursos abertos e também alguns cursos também no meu centro de cursos. Em breve também estará sendo publicado mais um livro, que não está lá, que vai ter o nome de Cristianismo no Feminino, onde trata de toda essa questão do cristianismo do século I ao século IV. Então, se você tem interesse sobre isso também, fique atento à minha página e atento ao Instagram, Facebook, sempre Lídice Meyer, que quando o livro estiver disponível, eu vou avisar por lá também. Perfeito. E, professor Wagner, também agradeço de coração por você ter aceito o nosso convite, estar aqui participando e compartilhando tanto conhecimento com a gente, e também passo para ti as considerações finais também e dicas aí de leitura. Algumas você já deu, mas para quem quiser conhecer mais sobre o tema, e também se as pessoas quiserem te seguir, como é que elas podem fazer para saber sobre o que você está pesquisando? Bom, primeiro, as considerações finais. Eu quero novamente agradecer o CONIC, especialmente a senhora pastora Rumi, por ter aberto esse espaço para mim. Bom, eu não tenho nenhuma representação em redes sociais, eu nunca achei necessário me apresentar. Eu publico em revistas científicas, normalmente em parceria com outros pesquisadores da EST. Eu sou tutor da área de História, do Bacharelado de Teologia e na Licenciatura em Ciências da Religião da EST. E ano que vem, se Deus quiser e permitir, minha tese vai estar pronta e ela pode ser baixada gratuitamente, tanto no espaço público da EST quanto na Base Nacional de Teses e Dissertações. A minha dissertação já está pública, dissertação de mestrado. Só coloca meu nome na Base Nacional de Teses e Dissertações, vocês podem daí ler o que eu estou pesquisando de graça. E também coloque meu nome em máquinas de pesquisa, como Google, Bing, e aí podem achar os artigos que eu tive a honra de participar de pesquisas com outros nomes aqui da EST. Especialmente ao Kelson, eu não sei se outra pessoa pediu por livros. Em inglês temos o Philip Schaff, Philipschaff, Nicene and Post-Nicene Fathers, pais nicenos e pós-nicenos. Série 2, volume 14, lá fala sobre os concílios. Né? Você vê que Nicéia é tão importante que se divide a patrística em padres pré-nicenos e nicenos e pós-nicenos. Lá você vai encontrar
os cânones do Concílio de Nicéia e um monte de explicações. Se você entende bem inglês, você até pode baixar isso na internet. A página é CCEL, Christian Classics Ethereal Library.org. Você também pode... Em português temos a coleção patrística da Paulus. Também é um material muito bom, bastante abrangente. Se você mora perto de uma biblioteca assim um pouco mais de renome, pergunte se eles têm a coleção patrística. Lá também tem algumas coisas daquela época. Tem também o livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. História Eclesiástica é um livro que fala muito sobre o período pré-niceno. Então, sem mais palavras, a não ser que eu esqueci de alguma pergunta, eu agradeço novamente a todos os que me ouviram, ao CONIC por ter me convidado, é uma grande honra, e despeço-me desejando a bênção de Deus sobre todos nós. Que Deus esteja sempre conosco. Amém. E muito obrigado a todos e todas vocês dos mais diferentes locais, lugares, cidades, territórios do nosso Brasil que acompanharam, as pessoas de Portugal que também acompanharam a nossa live e agendem. 13 de agosto a gente volta a falar sobre o Concílio de Nicéia. E como última questão, também eu gostaria de chamar a atenção para o curso de ecumenismo que o CONIC tem feito, está realizando junto com o Instituto Sustentabilidade das Faculdades Este, que se chama Itinerários Dialógicos. Ali tem muitos textos, muito material interessante para a gente poder aprofundar mais o nosso conhecimento bíblico-teológico. O curso é grátis, então está disponível para quem tiver vontade e desejo de fazer. E que esse Deus do amor, da pluralidade, da diversidade nos abençoe e nos conforte com uma boa noite de sono. Um grande abraço.